Boa noite a vocês aqui presentes. Boa noite a vocês que nos acompanham em suas residências, pelas redes sociais. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar hoje a explanação doutrinária dessa noite, agradecendo a Deus, a Jesus, ao patrono espiritual desta casa, Allan Kardec, e a espiritualidade que está nos acompanhando hoje. E com muita gratidão, nós oramos a oração que Jesus nos ensinou. Por favor, acompanhe mentalmente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Hoje vamos receber com alegria, no meu caso, com muito orgulho e amor, o meu neto, Júlio Roberto Medeiros Goyer, que é trabalhador do Centro Espírita Vinha de Luz, da cidade de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Vamos receber, então, com muito carinho. E o título da palestra dele é uma questão. O Espiritismo é religião? É isso que ele vai nos trazer hoje. Tá? Bem-vindo, Júlio. Obrigado. Primeiro, boa noite, pessoal. Boa noite a quem nos acompanha nas redes também. Eu já fui apresentado, sou o Júlio, de Cachoeirinha, da Zona Metropolitana de Porto Alegre. Com muito prazer eu recebo esse convite, recebo essa oportunidade de estar aqui, agradeço imensamente, porque sempre que a gente é convidado a conduzir um trabalho que vai ser necessário uma pesquisa, a gente aprende mais do que a gente passa, né? A gente sempre tem que aprender um pouco mais. E, então, eu agradeço imensamente o convite do Feijão e a casa por disponibilizar. Bom, quando eu fui convidado, eu recebi uma lista de sugestões de tema. Como foi dito, eu escolhi o Espiritismo é uma religião, que é uma questão-tema, né? E conforme eu fui pesquisando, eu percebi que essa questão é muito mais complexa do que ela parece de início. Porque a resposta curta, para quem prefere as respostas curtas, é sim. E também não. E também depende. Porque vai depender de muitas coisas e vai depender para quem pergunta. Certo? Quando eu pesquisei, uma das primeiras coisas que apareceu foi um discurso muito bonito do Allan Kardec, no Dia dos Mortos. Esse discurso encontra-se na Revista Espírita de 1868. Para depois, quem quiser ler na íntegra, é realmente bem bonito e vale bastante a pena a leitura. Nesse discurso, Kardec vai mencionar em dado momento que o Espiritismo é uma religião, e nós nos vangloriamos por isso. Aí depende da tradução, algumas traduções nós nos orgulhamos, nós temos orgulho disso, mas de qualquer jeito, a partir dessa resposta, a partir desse discurso, a gente encontra que sim, a resposta para a pergunta tema é que o Espiritismo é uma religião. Mas o Kardec, também, em obras póstumas, ele menciona que o Espiritismo tem as bases fundamentais de todas as religiões. Isso é, o Espiritismo tem a crença na alma imortal, tem a crença numa força superior, mas não é uma religião constituída. Então, de novo, se a gente for para o Kardec, a resposta é não. Como é que pode ser tão contraditório? Isso só dentro do Kardec, né? Poderia trabalhar com uma miríade de outros autores espíritas e também teria respostas, por vezes, contraditórias. A gente vai ter vários outros textos de Kardec, onde em alguns momentos ele vai dizer que sim, em alguns momentos ele vai dizer que não, em alguns momentos ele vai dizer que sim, mas mais ou menos, em alguns momentos depende. Então é realmente complexo. Pois bem, como o Espiritismo ele possui o tríplice aspecto,
ciência, filosofia e religião, eu decidi ampliar um pouco os horizontes, e se a questão fica difícil de responder um pouco ali com os textos de Kardec, com os textos dos autores espíritas, eu resolvi um pouco para a ciência e procurar o que autores acadêmicos falavam sobre o conceito de religião e sobre se o espiritismo era ou não uma religião. Eu encontrei a doutora Maria Laura Cavalcante, encontrei uma entrevista dela, ela é uma antropóloga, doutora há várias décadas já, ela é antropóloga de religiões, lá pela Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, e estudiosa do espiritismo. Inclusive, o verbete dela de espiritismo é excelente, ela tem outros tratados na área do espiritismo, são boas leituras. E ela, numa entrevista para Super Interessante, ela disse que uma visão religiosa era aquela que procurava explicar a realidade social através de uma realidade transcendente. E que, portanto, por conta disso, o espiritismo era claramente uma religião. E se a gente for por esse conceito, sim. Porque se a gente for analisar de fato, o que nós fazemos dentro do espiritismo é tentar explicar a realidade social, isso é, aqueles que nos cercam, as nossas relações, a sociedade em si, por meio de uma realidade transcendente. Isso é, o plano espiritual. A gente procura explicar porque a família que a gente nasce é desse modo. Porque há um planejamento espiritual e há pesos a serem resgatados. Por que o centro espírita é formado? Porque há uma missão espiritual, há espíritos ali que precisam evoluir. São relacionamentos sociais que são explicados, sim, por algo além do material, algo além do físico, algo metafísico. Mas, como toda definição, essa definição não é perfeita. Essa definição ela é extremamente ampla. Eu consigo encontrar diversas, assim, só do topo da minha cabeça, diversas outras filosofias, diversas outras visões de mundo, que a gente não comumente encaixaria como religiosa, mas que mesmo assim explica a realidade social por algo além. Para pegar um exemplo, Platão, o livro mais famoso de Platão é a República. Na República, Platão busca explicar como é que seria a polis, né, a cidade perfeita. E para explicar isso, ele se utiliza, inclusive, de reencarnação, ele se utiliza de preceitos além do material. Mas poucas pessoas vão dizer que a filosofia platônica com certeza é uma religião. É algo difícil. Então, é com certeza um conceito válido esse da doutora, mas não é um conceito perfeito. Então, eu fui além. Eu encontrei um artigo excelente, se não me falha a memória, A Fé Inabalável e a Razão Espírita. Uma ótima leitura também para quem quiser expandir um pouco nesse tópico, em que os alunos tentavam explicar se o espiritismo era ou não uma religião, inclusive entrava um pouco na história do espiritismo na fundação. Muito interessante a leitura. E lá eles traziam uma citação do Dr. Benson Saller, que faleceu recentemente, era também um antropólogo de religião, mas esse era americano, ele trabalhava nos Estados Unidos, e para ele não há critérios bem definidos na literatura acadêmica, não há critérios seguros, não há critérios universalmente aceitos que diferenciem a religião da não religião. O que esse doutor traz é que a gente não consegue claramente dizer de forma binária, isto é uma religião ou isto não é uma religião. Haveria critérios que a gente comumente, características que a gente comumente associa com religiões. A crença numa força superior, símbolos, ritos, etc, etc. E que às vezes algumas religiões a gente associa mais. Ninguém duvidaria, ninguém ousaria dizer que o catolicismo não é uma religião, porque tem vários desses critérios. Ninguém discutiria se as religiões protestantes não são religiões, porque tem vários desses critérios. São critérios que a gente associa mais comumente, mais no dia a dia com religião. E por conta disso, existiriam então religiões mais religiosas, nesse sentido, ou seja, que adotam mais essas características típicas, e religiões menos religiosas, que não adotam tanto essas características típicas. E se a gente for pegar esse conceito, aí depende, né? Aí depende do que precisa para ser uma religião, e aí depende se o espiritismo é ou não uma religião. Depende de onde eu coloco a régua. Mas eu acho que esse conceito é um ótimo ponto de partida para o que a gente vai discutir. Porque, na realidade, como eu acabei de dizer, a religião, essa resposta vai depender, porque é uma resposta muito semântica, uma resposta muito cultural. Ela depende do que eu defino religião, depende não só do conceito semântico, do sentido da palavra religião, mas depende também do que nossa cultura entende por religião. Com certeza o que a gente entende por religião aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina, no Brasil especificamente,
não é o mesmo que um chinês entende por religião. E é bem diferente do que um indígena no coração da floresta amazônica vai entender por religião. São conceitos diferentes que dependem da cultura. E por isso eu acho que é interessante a gente entrar na história, de onde é que surge o termo religião, na etimologia da palavra. Religião é um termo que vem do latim, é um termo de origem romana, e vem da palavra religio. Me perdoem que eu não tenho certeza da pronúncia, mas deve ser próximo disso. Religio, se a gente for para a raiz da palavra, a gente encontra textos de Cícero, que era um político, escritor, estudioso romano, lá nos primeiros séculos depois de Cristo, e ele diz que religio vem de relegere. Relegere seria mais literalmente repassar com atenção, reler cuidadosamente. Rede, literalmente re, né, do rever, repassar, reestudar, tudo que é repetição, e leger, de ler com atenção. Para Cícero, esse relegere, ele está muito associado ao zelo, à atenção, ao cuidado com os ritos, com os símbolos, com a hierarquia de uma religião, de uma determinada crença. Então, a religião, nessa etimologia, ela está muito mais associada com o externo, com como a gente representa a crença, do que com a crença de fato. Inclusive, você vai comentar que os romanos se consideravam o povo mais religioso porque eles tinham os templos mais bonitos, eles tinham os cultos mais elegantes, eles tinham grandes festas, e por isso seria ser o mais religioso, possuir mais símbolos. Porém, não derrubei. Há uma mudança nesse conceito. Ali por volta da Idade Média, quando o cristianismo ascende como religião principal, mas já desde o início, desde meados do século III. A outra etimologia que a gente tem para a palavra religião, que inclusive aparece por vezes nas obras básicas, é de religare, que é religar. Essa etimologia, quem introduz é Lactâncio. Lactâncio é um dos pais da Igreja Católica, foi conselheiro de Constantino I, foi o primeiro imperador cristão de Roma. Ele traz essa ideia por quê? Religare seria religar-se com Deus, a religião seria religar-se com Deus, que é um conceito também popularizado por Agostinho depois. Como que surge esse conceito? O cristianismo ascende como religião principal, e o cristianismo disse ser a religião verdadeira do Deus verdadeiro. Desse modo, ele tem a necessidade de criar um espaço religioso distinto do espaço não religioso. Porque até então, a religião não era algo bem definido. A religião, ela se misturava com a ciência, e vai continuar se misturando por vários séculos. Ela se misturava com a filosofia, afinal, a filosofia surgiu da mitologia, surgiu da religião. Ela se misturava com astrologia, ela se misturava com um monte de outras coisas. E com o firmamento da igreja cristã, que mais tarde vai se tornar a igreja católica, surge essa necessidade de se separar, que afinal é a religião verdadeira do Deus verdadeiro. Então vem esse conceito de religião, religar com Deus, que é justamente tu se reconectar com Deus. A religião passa do culto exterior, que era o que os romanos gostavam, dos símbolos, da arquitetura, para algo muito mais profundo, para não o símbolo, mas o significado daquele símbolo, para a atitude de fato. Se a gente for analisar esses dois conceitos, e inclusive isso é algo que vários autores espíritas vão falar, o Kardec é um deles, a gente observa que o espiritismo ele é muito mais próximo do religare, do que do relegere, do culto. Afinal, a gente não vê símbolos dentro de uma casa espírita, a gente não vê um crucifixo, a gente não vê, raras vezes, uma pintura, não existe símbolo oficial do espiritismo, para começar por aí. Não há uma hierarquia super bem definida, com padres, etc. A gente tem presidentes de casa, a gente tem presidente da federação, mas nada como padres, como bispos, papas, na Igreja Católica, para citar um exemplo. Né? Além disso, a gente não tem cultos específicos. A gente ouve palestras, mas isso não é um culto determinado, não é como uma missa que tem rituais. A gente ora, mas isso não é um ritual específico. Se eu terminasse aqui fazendo uma oração
e no fim falasse amém, ninguém ia me olhar feio, ninguém ia achar que eu infringi alguma regra. A gente fala que assim seja mais por hábito do que qualquer outra coisa. Não é uma regra, tem que falar que assim seja. Então a gente vê que o Espiritismo, ele não é preocupado com o símbolo, mas sim com o significado, sim com religar, sim com religar-se com Deus. Mas é interessante a gente notar que, apesar disso, o Espiritismo ainda se distancia dessa noção de uma separação clara entre o aspecto religioso e o aspecto não religioso. Não há uma distinção clara. Afinal de contas, o Espiritismo possui um tríplice aspecto: religião, ciência e filosofia. Então, ele vive numa espécie de entre-espaço entre essas três posições. Então, ele se distancia dessa ideia de separar claramente o que é religião e o que não é. E o próprio Kardec já demonstrava isso quando o Espiritismo estava surgindo, com algumas falas dele. Por exemplo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi fundada por ele, estava muito relacionada à Revista Espírita, ela não era uma sociedade religiosa. Na lei francesa, ela era uma sociedade científica. Inclusive, o Kardec vai dizer que lá estudavam católicos, protestantes, brahmanistas, budistas, islâmicos, todos eles com um olhar filosófico, científico, buscando entender os fenômenos espíritas. Além disso, a gente pode observar que uma outra fala que o Kardec tem, essa está na Revista Espírita de 1862. Ele diz que o Espiritismo é uma doutrina moral que fortalece os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões. Por isso, não aconselha a ninguém que mude de religião. De novo, mostrando essa tendência de não dissociar totalmente a religião da filosofia, não dissociar totalmente a religião da ciência, torná-las juntas. Esse aspecto complementar do Espiritismo para com a religião. E isso não poderia ser diferente, gente. Se a gente for observar a história de Kardec, aí a gente vê como um planejamento espiritual é bem feito, né? Kardec foi batizado católico e nasceu na França, um país que à época era católico. Mas ele estudou na Suíça, um país que era protestante. E no colégio do Pestalozzi, né? Pestalozzi, isso. Que era protestante também. Mas o colégio do Pestalozzi não praticava muitos cultos. Inclusive, ele tinha muitas polêmicas na época que eles diziam que ele era um colégio quase ateu. Ele era cristão, mas eles não praticavam cultos, eles não praticavam esses símbolos por si. Se preocupavam muito mais com o estudo cristão de fato do que dogmas e esses aspectos. E ele, ao longo da vida, ele sempre demonstrou, a gente pensa, crescendo nessa cultura, uma certa confusão com essa contradição. Porque se a gente for observar, e claro que eu pego católicos e protestantes, que são os exemplos mais próximos, mas a gente poderia pegar outros exemplos. Os católicos e protestantes, muitas vezes, eles parecem discordar e entrar em conflito sobre algumas questões que não são tão importantes quanto as questões que eles concordam. Por exemplo, a questão do celibato do padre e do pastor poder constituir uma família. Isso é tão importante quanto a lei de amor? Ou então a questão de guardar o sábado, guardar o domingo. Isso não é tão importante quanto a caridade, ou pelo menos não deveria ser. Então, vários desses símbolos que eles acabam entrando em discussão, e que Kardec já observava por conta desse crescimento multicultural que ele teve, não são tão importantes quanto o que está por trás, quanto o significado deles, quanto a mensagem de fato e o religar-se com Deus de fato. Então, às vezes, para observar que essas discussões eram infrutíferas, eram não tão importantes. Bom, entrando depois dessa discussão, a gente pode ver que não é fácil responder. Não é fácil responder se o Espiritismo é ou não uma religião. A gente vê que a resposta a nossa pergunta tema, ela é extremamente complexa. Às vezes vem um sim, às vezes vem um não. Em próprios escritos do Kardec, ele se contradiz dependendo da fase da vida dele. Se a gente pegar outros autores espíritas, a gente vai encontrar respostas, às vezes, divergentes. Se a gente pegar acadêmicos, a gente vai encontrar respostas divergentes. Então, a própria academia não encontra, né, uma resposta concreta. Mas essa complexidade, ela é uma complexidade
tão somente aparente. Ela surge apenas de questões semântico-culturais, ela surge apenas de questões sobre como a gente define o que é uma religião. Elas podem ser instrutivas, podem ser importantes, afinal, nessa pesquisa, a gente acaba descobrindo bastante sobre a história do espiritismo, a gente acaba nos educando. Não vou negar aqui que são questões importantes, mas não são o mais essencial, né? Independente da gente ser parte de uma religião, de uma doutrina, de uma semi-religião, eu vi esse conceito também enquanto eu pesquisava, de um organismo de caráter polissêmico, de uma filosofia, de uma visão de mundo, independente do nome que a gente quiser dar, é importante observar que esse nome parte daqui, parte da matéria. E o espiritismo não é algo preocupado tanto assim com a matéria, é algo preocupado com o espírito. E esse nome não importa para os espíritos, não importa o nome que a gente dê. O que importa é por que a gente reúne, e não o nome que a gente dá para as nossas reuniões. E a resposta para esse porquê, o Kardec já deu lá no discurso à Sociedade dos Mortos, que eu citei aqui no início. Lindíssimo esse discurso. Nós nos reunimos, não em nome de uma religião, não em nome de símbolos e cultos, nós nos reunimos para a comunhão de pensamentos. Ele menciona que, sim, alguns de nós até talvez pudessem descobrir as mesmas coisas, estudar da mesma maneira sozinhos em casa. Mas essa união de pensamentos que nós temos aqui, essa união de energias, essa sintonia e essa harmonia, só é possível quando todos se reúnem. E é por isso que no discurso da Sociedade dos Mortos, e aqui eu fui um pouquinho mentiroso, porque eu cortei uma parte do discurso dele, ele diz que não é uma religião constituída. Por que não possui templos, por que não possui padres, por que não possui símbolos? Mas ela é uma religião por conta da comunhão de pensamentos. E isso é mais importante do que qualquer nome. É essa comunhão que vai nos permitir a caridade, é essa comunhão que vai nos permitir a evolução de fato, e é essa comunhão que vai nos permitir nos espelhar melhor no nosso exemplo maior, que é Jesus, e praticar, de fato, a lei de amor, que é muito mais importante que qualquer símbolo grudado na parede. E é isso, pessoal. Esse motivo é muito mais importante do que qualquer questiúncula etimológica e semântica. Obrigado, gente. Obrigada, Júlio, por excelente palestra. Agora, então, nós vamos nos preparar, nos harmonizar para recebermos o passe coletivo. Esse passe vai nos trazer harmonia, paz, saúde, tudo aquilo, aquelas boas energias que nós necessitamos. A espiritualidade de luz está transmitindo a vocês, nesse momento, todas essas energias de que necessitamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todos os males. Pedimos a Deus, que é o nosso Criador, a Jesus, nosso Divino Mestre, a espiritualidade bondosa que nos acompanhou neste trabalho. Pedimos por nós, nossa família, nossos amigos, por todos os encarnados e desencarnados que passam por algum tipo de sofrimento. E pedimos também, Senhor, que haja paz entre as nações e paz nos corações
de todos. E assim, agradecidos, encerramos a explanação de hoje, comunicando e convidando a todos para amanhã assistirem o Evangelho Híbrido, que acontece nessa casa às 19 horas. Uma boa noite e vamos em paz. Que assim seja.